Olá, seja bem-vindo ao módulo de Didática do Ensino. Meu nome é Alessandra e estarei com vocês no estudo deste módulo, que é composto por 8 unidades e tem por objetivo central auxiliar você, professor da Escola Sabatina, a compreender de forma mais aprofundada os processos de ensino-aprendizagem com base nas contribuições da pedagogia, da psicologia da educação e da neurociência, a fim de promover uma aprendizagem mais significativa para os seus alunos. A intenção é subsidiar você, professor, para o preparo ainda mais eficiente da Escola Sabatina sob sua responsabilidade, principalmente no estudo da lição. A igreja, como instituição formadora que é, deve estar atenta em relação às melhores formas de ensinar para alcançar as pessoas. Lembramos que a Escola Sabatina é um dos principais meios de instrução da igreja e tem um importante papel a cumprir no desenvolvimento espiritual de seus membros e visitantes. Para isso, o convidamos a acompanhar as videoaulas, a refletir sobre os estudos que faremos e, principalmente, a colocá-los em prática. Vamos iniciar o nosso estudo considerando o momento em que vivemos. O mundo atual, fortemente marcado pela expansão das tecnologias da informação e da comunicação, modificou tanto as formas de ensinar quanto as formas de aprender. As pessoas, imersas nesse mundo de transformações, acabam sendo muito influenciadas por essa realidade. A internet modificou a produção, o armazenamento e a divulgação das informações. Hoje, ela transita em todas as esferas da atividade humana. Diante disso, as práticas pedagógicas e as formas de ensinar vêm sendo discutidas, tendo em vista essas novas formas de produção e acesso ao conhecimento. Pensemos na própria literatura da igreja, por exemplo. Hoje em dia, a Bíblia, os livros do Espírito de Profecia e até mesmo a lição da Escola Sabatina podem ser lidos e estudados em formato digital. E muitos têm preferido essa forma de acesso, sobretudo por sua facilidade e praticidade. Podemos dizer com segurança que nunca antes o conhecimento foi tão acessível. Como igreja, temos testemunhado o Evangelho chegar tão mais facilmente às pessoas por causa do avanço das tecnologias da informação. Não podemos estar alheios aos acontecimentos e à realidade vivenciada pela sociedade. Isso porque a igreja também está inserida e compõe essa realidade. Mas você, professor, pode pensar, eu não gosto, ou eu não consigo me adaptar a essas modernidades trazidas pela tecnologia. Na verdade, nossa intenção aqui não é convencê-lo a mudar completamente a sua forma de conduzir a escola sabatina. Pretendemos trazer algumas temáticas emergentes que podem melhorar e incrementar sua forma de interagir com os seus alunos a cada sábado. A ideia é trazer alguns conhecimentos que o leve a refletir e a trazer para a sua prática algumas modificações, as que se alinharem à realidade da sua igreja e da sua sala da escola sabatina. Como iniciamos dizendo, a sociedade mudou. Com isso, o papel do professor tende a reformular-se também. Uma das mudanças mais expressivas que os novos tempos pedem de um professor é que deixe de ser um mero transmissor do conhecimento e se torne muito mais um provocador, um mediador. O professor, nesse contexto, deve ser alguém que consiga provocar o diálogo com os seus alunos. Na verdade, essa não é nenhuma técnica inovadora no modo de ensinar, porque o próprio Jesus ensinava por meio do diálogo, provocando a reflexão. Acontece que na nossa escolarização, acostumamos a ver o professor como uma figura que detinha o conhecimento, e nós, alunos, como aqueles que tinham de ouvir a maior parte do tempo. Isso tornava o processo de ensino-aprendizagem desinteressante. A verdade é que muito do que estudávamos caía no esquecimento pouco tempo depois. Como aprendemos assim, tendemos a ensinar do mesmo jeito, pois esse é o modelo mais marcante e significativo que temos. Mas é importante considerar que cada pessoa tem um jeito de aprender. No entanto, a forma como se ensina pode ditar o quanto se aprende. Por isso,
Um dos grandes desafios do professor atualmente é ajudar a tornar o aprendizado mais significativo e alcançar os alunos nas suas mais variadas formas de aprender. Aulas puramente expositivas não costumam atingir esse objetivo. Uma das maneiras de se alavancar uma aprendizagem significativa é escolher as informações realmente importantes entre tantas possibilidades. Vamos pensar em um exemplo prático para ilustrar. Ao estudar a lição da semana para recapitulá-la no sábado de manhã, durante a escola sabatina, muitos professores adotam a metodologia de repassar o estudo dia por dia da semana, intencionando abordar todo o conteúdo ali escrito. Fazem mais ou menos assim. A lição de segunda trata desse tema, a lição de terça fala disso e disso, a lição de quarta. No entanto, o que frequentemente acontece quando se usa essa metodologia é que o tempo do estudo da lição acaba não sendo suficiente para abordar todos os assuntos ali apresentados dia a dia. Demora-se mais tempo estudando os assuntos do início da semana e menos tempo para refletir sobre o encadeamento das ideias. Ou seja, discute-se bem os subtemas das lições de domingo, segunda ou terça, e às vezes com pressa, por causa da limitação de tempo, pouco se reflete e se discute sobre os conteúdos de quinta ou sexta, por exemplo, que conduzem ao fechamento do estudo. Ou então, pula-se um dia ou outro e caminha-se direto para a sexta-feira. Nesse caso, mais eficiente é o professor que está passando a lição propor um encadeamento das ideias centrais e apresentá-la à sala sem se prender tanto aos dias da semana. Com isso, os alunos poderão estabelecer mais facilmente as conexões entre os subtemas de cada dia em relação ao tema geral daquela semana. Depois de apresentar as ideias centrais, o professor pode instigar a classe a participar, provocando assim o diálogo e a reflexão. Nesse momento, o importante é que o professor esteja atento para não deixar o assunto se desviar do estudo central, pois é muito comum que isso aconteça quando se estimula a participação e se propõe uma aula dialógica. Enquanto os alunos participam, o professor pode fazer pequenas participações ou propor perguntas. Isso é muito eficiente para alavancar a reflexão. Ao final do estudo, é importante que o professor faça um fechamento, amarrando tudo o que foi exposto à luz do tema da lição. Lembramos que na escola sabatina, independente da metodologia escolhida para o estudo da lição, é muito importante que o professor saiba gerenciar bem o tempo para provocar o aprendizado significativo. Ainda sobre as formas mais eficientes de aprender, os estudos mostram que aprendemos melhor o que experimentamos, sentimos, nos relacionamos e com o que estabelecemos vínculos. Aprendemos melhor quando articulamos os conhecimentos aprendidos à nossa realidade. Por isso, a aplicação é uma forma eficiente de promover a aprendizagem. No livro Educação, de Ellen White, temos alguns exemplos de como o Mestre Jesus ensinava. Vejamos um deles. Em seu ensino, abrangiam-se coisas temporais e eternas, coisas visíveis em sua relação com as invisíveis, incidentes passageiros da vida usual e as questões solenes da vida por vir. Para ele, nada havia sem um determinado fim. Os jogos infantis, o trabalho dos homens, os prazeres, cuidados e dores da vida, tudo eram meios que conduziam a um determinado fim, a saber, a revelação de Deus para o reerguimento da humanidade.